Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez reunidos e é um prazer em hoje poder receber, aqui para discutir extensão na biblioteca do Instituto, poder discutir a professora Daniela, nossa pró-reitora de extensão. Muito obrigado, professora, é um prazer tê-la na nossa casa aqui. E o professor André, que é um professor do Instituto Federal de Santa Catarina, certo? Já foi pró-reitor também de extensão, é pesquisador, professor, extensionista, como a professora também. Então, assim, prazer recebê-los aqui hoje, para que a gente possa discutir esse assunto tão interessante e que se tornou, a extensão se tornou obrigatória desde a resolução do Conselho Nacional de Educação, que modificou a maneira da gente trabalhar com os alunos em sala de aula, modificou o entendimento da universidade sobre a extensão e trouxe uma visão nova sobre um assunto que durante muito tempo foi o filho menorzinho da universidade, A gente sempre diz que a universidade tem um tripé, que é a educação, a pesquisa, a graduação, a pesquisa e a extensão, mas a extensão durante um tempo ficou meio escondidinha e agora, com essa curricularização, ela foi ganhando uma visibilidade cada vez maior e eu acho isso muito importante. Então, passo a palavra para vocês. A nossa pergunta de hoje é: como eu vejo que a extensão favorece ou contribui para a formação do nosso aluno de graduação? Bem, então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando esse espaço, com um colega também de outra instituição, que também tem uma experiência, na extensão e na pró-reitoria, que nos dá outra perspectiva também, Eu sou uma extensionista desde antes de me tornar professora na universidade, Cheguei aqui, a gente estava falando ali do planetário, então eu comecei, a minha formação é de física, e fui para a área de astrofísica e vim para a física porque eu queria ser astrônoma. E aí, imediatamente, assim, nos primeiros anos, eu já consegui trabalhar no planetário como bolsista, numa época que nem existia bolsa de extensão, era chamada Bolsa Trabalho na universidade, mas totalmente dentro do que a gente entende que é extensão, porque ali no planetário a gente recebe as escolas, faz as sessões, mas trabalha com os professores, fazendo, discutindo e pensando, os aspectos da ciência, da astronomia na sala de aula, Então, esse processo de construção com aquela comunidade que é o alvo, eu fui aprendendo e desenvolvendo ali no planetário já como estudante, Então, quando comento isso, porque isso foi decisivo na minha história, como pesquisadora e como docente hoje na universidade. Porque atuei ali no planetário, depois já na minha pós-graduação na área na sub-área, de astrofísica, o meu departamento, que é o departamento de astronomia, ele tem uma história também de atuação na extensão, e ali foi fundado um dos primeiros programas de ciência móvel ou de extensão extramuros das universidades, lá final da década de 90, início dos anos 2000, também um projeto de atuar com professores, com as comunidades, viajando no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até Paraná, com um telescópio, fazendo formação de professores, experimentos, observações públicas, E a partir dessa experiência, eu já passei a entender de uma outra forma a minha atuação profissional, Eu queria e atuei durante muitos anos como pesquisadora em astrofísica, mas nunca tirei esse pé da escola, do convívio, com atividades de divulgação científica com as comunidades, experimentos, observações, debates, dos mais variados. Isso mudou minha perspectiva de me entender no mundo e entender o papel da universidade, e mesmo da minha pesquisa. Naquele momento mesmo, nos períodos em que eu segui como uma pesquisadora, porque eu digo segui porque meu último artigo como astrofísica vai estar completando 5 anos. Foi um trabalho de quase 20 anos, publiquei em 2019 e ali dei como encerrado esse processo, porque eu já vinha dedicada a trabalhar com divulgação e com ensino e com uma área que é também pesquisa, mas não é da astrofísica como ciência dura, que é a astronomia cultural, que é justamente a gente entender, compreender e dar espaço como reconhecimento também de produção de saber do olhar e das relações do céu de outras culturas, que não somente da ciência ocidental, Então essa pesquisa em astrofísica dura, digamos assim, eu terminei,
terminei, mas pelo menos Teremos essa que etapa, gravar né? Teremos que gravar um outro podcast com a senhora sobre esse assunto. Vai ser um prazer. Então, assim, só para começar, eu parto primeiro dessa experiência pessoal. Para mim foi transformador, né? Depois toda a trajetória, né? A gente termina o doutorado, aí vai para um pós-doc, aí começa a fazer concurso, né? Então eu fui trabalhar no interior do estado, trabalhei em Pelotas, trabalhei em São Lourenço do Sul, depois eu fui a Bagé, né? Nesse processo eu já tinha um olhar de que eu precisava, era muito importante ter esse contato com a comunidade, mostrar a universidade, pensar o que esse meu conhecimento, alguém que veio da escola pública, toda a formação inicial, que fez uma universidade pública, né, e que estava no interior com uma formação de excelência, de qualidade, né, o que eu poderia oferecer, né, então acabou dando essa experiência de me enxergar a universidade, enxergar a minha contribuição, né, dentro, eu costumo dizer, tenho dito muito assim, a universidade ela é muito importante num projeto pessoal de sonhos, né, que a gente tem, desejos do que eu quero alcançar na minha vida, do que eu quero ser. Mas esse sonho, ele é individual, mas ele só se executa no coletivo, né? A gente não pode perder de vista que nós vivemos na coletividade, numa sociedade, e que o meu desejo, que é válido, que ele tem que ser alcançado, que eu tenho que me motivar para ele não pode ser pensado sem esse conjunto, esse coletivo que a gente vive. E mesmo como esse meu sonho pode contribuir para a gente viver num mundo melhor, né? Então, acho que a extensão dá esse olhar de, bom, eu tenho uma identidade, eu tenho um sonho individual, mas ele precisa estar associado com o mundo que eu vivo, né? A minha formação, o meu fazer, ele de alguma forma tem que contribuir além da minha pessoa. Então, começo com essa experiência pessoal. Excelente. Bom, também agradeço a presença, a oportunidade, né, de estar com vocês, o convite. Vou cumprimentar toda a equipe da revista, em nome do coordenador, pela Mariana, que é uma colega de trabalho, de extensão, de projetos, né? Cumprimentar a pró-reitora, prazer estar aqui com você, Daniela. Eu venho de Florianópolis, né, tentando trazer um pouco das experiências lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Na pergunta de vocês que nos provoca para esse episódio, eu ouso dizer que a extensão é o que de fato dá significado à experiência educacional formal, né? Então, pensarmos uma universidade que não dialoga com a comunidade, não estamos colocando em prática a educação superior que a nossa Constituição lá de 88 pressupõe. É obrigatório 10% da carga horária desde 2018 por decisão do Conselho Nacional de Educação, mas enquanto educadores não podemos nos enganar de que ela é obrigatória agora. Ela sempre foi obrigatória enquanto concepção, enquanto modelo de emancipação cidadã. Mas foi necessário que o Conselho Nacional de Educação, depois de ouvir os fóruns de pró-reitores, colocasse compulsoriamente 10% para forçar os centros acadêmicos a experimentarem, né? Então, a estratégia do Conselho Nacional de Educação, alinhada às metas do Plano Nacional de Educação, é uma tentativa de, aspas, sacudir o currículo, acordar aquelas formações que estão eminentemente conteudistas, preparando e formando, aspas de novo, isso é meu, é expressão com os estudantes, eu sempre provoco eles no sentido de: o que vocês estão produzindo serve a quem? Se servir aos seus projetos pessoais, como trouxe a pró-reitora, exclusivamente aos seus projetos pessoais, se servir exclusivamente para pontuar na tabela do Lattes ou para alimentar as traças da biblioteca, vocês estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Pode dar certo por um tempo, né? O mercado tem oportunidades, o mundo do trabalho aceita profissionais das diferentes preparações e trajetórias, mas numa perspectiva de país em desenvolvimento, nós precisamos de uma outra educação superior. E essa outra educação superior passa sine qua non pela extensão. Então, enquanto estratégia, os 10% no ensino superior são muito acertados, porque provocam os núcleos docentes estruturantes a repensarem os seus currículos.
E aí esse movimento, que é até anterior a 2018 em muitas universidades, felizmente, né, em institutos também, ele promove uma reflexão contínua de como estamos trabalhando a formação, né, dos brasileiros no ensino superior. A minha experiência passa pela diretoria de extensão ali em Santa Catarina. À época tínhamos 22 campi, hoje temos 23, depois a Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. Então, diretamente na extensão, eu percebi que muitas das diretrizes discursivas dos conselhos eram de difícil operação na base das universidades, por conta principalmente de um certo preconceito acadêmico em relação à prática extensionista, né? E isso tem na cultura uma origem calcada na priorização da pesquisa, porque de fato é o que pontua num concurso, é o que nos dá gabarito, autoridade, né? Publiquei numa A1. Um artigo numa revista A1 ainda é visto como melhor, gera mais impacto do que um relato de experiência numa comunidade quilombola, por exemplo. Mas por que é assim? Porque nós construímos o nosso modelo de ensino superior a partir de referências eurocentristas que valorizam muito essa outra perspectiva. Então os 10% ajudam também a valorizar metodologias, práticas, estratégias de educação baseadas na América Latina, né? E aí nós poderíamos lançar mão de vários pressupostos teóricos, desde a aprendizagem criativa até a teoria dos territórios, que tanto nos ajudam a perceber demandas locais, né? Então hoje os 10% da extensão, na minha percepção, são de fato uma estratégia exitosa, não em todas as universidades e nunca será, né? Mas é uma estratégia exitosa para que os centros acadêmicos se abram, se aproximem mais dos territórios, dos entornos, do que nós chamamos de arranjos produtivos locais, né? Hoje eu atuo com um programa de extensão, que é o LabCidige, Laboratório de Cidadania Digital, e temos ali diversos projetos, sempre em parceria com algum agente externo, como pressupõe a extensão, e o foco principal do Laboratório de Cidadania Digital é a promoção da saúde e do bem-estar infanto-juvenil. Então, nesse sentido, nós trabalhamos alguma coisa também de divulgação científica, com mídia, podcast. Não temos uma revista ainda, né? Estamos começando. Eu fiquei afastado um tempo, tanto pela gestão, como depois para uma fase de pós-doutoramento. Mas o Laboratório de Cidadania Digital traz um espaço para envolvimento multidisciplinar. Então, temos estudantes de design, temos estudantes das 4 engenharias lá do nosso campus, mecatrônica, eletrônica, civil e elétrica, e também envolvimento de estudantes da educação básica técnica, né? Nós temos técnico em eletrônica, mecatrônica, meio ambiente, saneamento, enfim, química. Então, nessa rápida apresentação, eu gostaria só de reforçar isso, que a extensão sempre foi obrigatória. As universidades nós, né, tivemos mais dificuldade para encontrar espaço para a extensão no currículo, por uma lógica que valoriza mais a pesquisa e o ensino. E de alguma forma a curricularização da extensão nos diz, ok, você precisa 100 horas de cálculo para formar um engenheiro, 200 horas de cálculo, parte destas horas tente se afastar um pouco dos conteúdos prescritivos e traga um desafio real. Aproxime o estudante didaticamente de um desafio social. Agora eu estou no papel de diretor do Instituto e eu tenho provocado muitos chefes de departamento e os coordenadores de pós a incluírem pontuações realmente boas para projetos de extensão, tanto nas seleções de professor como nas seleções de pós-graduação. E eu encontro muita resistência. E eu acho que isso é um passo importante para a valorização da extensão. Quando a gente conseguir fazer com que nos editais de concurso exista uma equivalência,
né, que não existe. O que vocês pensam disso? Eu estou delirando? É uma mudança muito radical? O ICB estabelece, né, os índices de produção na extensão, e eles de fato aparecem em pouquíssimas experiências, pelo menos até onde eu alcanço, de pontuação, no seu exemplo, em editais de concurso, por exemplo. Eu acredito que chegaremos lá. O CNPq está nos ajudando. Sim. Quando criou essas abas para divulgação científica no currículo Lattes. Eu acho que isso tem ajudado bastante. Eu tenho usado muito isso como justificativa, dizendo para os colegas, olha, mas o CNPq no Lattes já está aceitando, já tem ali, isso já pode pontuar. Então, quem sabe está no momento da gente virar esse jogo. Eu penso que a gente tem que sempre fazer uma reflexão crítica, né, sobre esse aspecto de por que a extensão sempre foi considerada a prima pobre, né, ou agora foi descoberto que existe extensão porque foi, né, pressionado, foi tensionado a inserção dela no currículo, quando ela deveria sempre estar presente na universidade. E uma reflexão crítica no sentido de por que isso acontece, porque eu acho que isso tem relação direta com o que tu trazes da questão dos concursos, assim como tem uma relação direta com o processo de promoção e progressão, no caso mais específico dos docentes, porque nos técnicos ainda o desafio é maior, a gente ainda está no caminho de que os técnicos têm o direito de fazer pesquisa e extensão, né? Então, olhando, já são disputas outras, né? Por que a extensão, né, é o tripé da universidade, né? A boa notícia da gente poder agora colocar disciplinas, né? Algumas universidades estão deixando de ter como disciplinas, estão usando só as chamadas UCEs, né, através dos projetos, mas eu acho que aqui na URGS a gente está avançando, né? Tem há 2 anos, basicamente, dessa aplicação da curricularização, da inserção da extensão no currículo. E algumas experiências das disciplinas eu acho bem interessantes, porque agora tu pode falar sobre isso, sobre essa história e sobre essa epistemologia, né, que dá conta do que é a extensão. Quando a gente pensa também na extensão como uma característica muito específica da América Latina, que não vai encontrar paradeiro ou comparação com o que acontece no norte, né, no norte global. Então, quando a gente pensa que a extensão, ela entra na universidade como uma conquista dos movimentos sociais que antecedem o processo do golpe militar de 1964, que acontece justamente por um processo de crescimento e organização dos movimentos sociais que vão iniciar lá na década de 50 e década de 60 os grandes movimentos de alfabetização, né? Alfabetização pela base, com o CNBB, com os centros de cultura, centros populares de culturas da UNE, né? Que se espalharam pelo país e que vão questionando, né, que ensino superior é esse num país como o Brasil, né, na década de 40, 50, 60, que já começa a se estabelecer e ter destaque em áreas na pesquisa que não pensa essa pesquisa a serviço de um desenvolvimento desse país e de um desenvolvimento dentro das necessidades de um país que ainda tinha inúmeros analfabetos, né, que era dependente economicamente, uma série de questões, né. Então, alçar na Constituição Cidadã de 1988 a extensão como esse tripé da universidade é dizer, aqui tem sociedade. Esse ensino superior, ele tem que estar a serviço do desenvolvimento, no diálogo, que desenvolvimento nós queremos, para que nós queremos, né? E, obviamente, isso foi deixado de lado, porque nós temos uma história, né, da construção e estabelecimento do ensino superior no Brasil a serviço de uma determinada, né, de uma determinada elite no país, né? E numa elite que não vai estar com o pensamento, porque a gente pode ter uma elite que pensa no desenvolvimento nacional, né? A gente pode ter um capital nacional que pensa no desenvolvimento nacional, mas a gente vai ter na história do Brasil, e a gente continua vendo isso, né? Infelizmente, um setor da elite que não está preocupado em ter esse país desenvolvido, soberano, de forma autônoma, né? E essa universidade vai se constituindo nessa perspectiva de que é para o interesse individual e coletivo de uma elite, né? Então, a extensão ela vem para dizer não, né? Essa universidade é de todos e essa universidade tem que estar a serviço do país. Então, quando a gente pensa num concurso, a gente está dizendo quem a gente quer que entre na universidade.
Quando a gente define, né, as tabelas de pontuação, a gente está dizendo quem nós queremos aqui ensinando e formando os novos profissionais, quem nós queremos aqui desenvolvendo pesquisa, administrando essa universidade, né? Então, não é um ponto menor, é um ponto fundamental. A gente, quando olha as tabelas de um concurso, tem que pensar, né? Que profissional é esse? E isso é muito difícil, porque isso é uma autocrítica muito grande que nós temos que fazer, né? E é difícil, toda autocrítica é difícil, né? Assim como as progressões. Eu espero não causar problema aqui com os meus colegas, mas eu venho de um instituto, né, que tem 2 departamentos, e a progressão no meu departamento, que tem uma história de extensão, portanto um tensionamento que virou tabela de progressão, né, e promoção, que é distinta do departamento do lado. Eu progrido com itens e pontuação que o meu colega do outro departamento, que faz a mesma coisa que eu, não consegue progredir, ou não consegue usar essas pontuações, porque a gente vive essas disputas ainda na universidade. Sim. Né? Essas disputas alcançam, inclusive, o orçamento, né? A Mariana acompanhou, né, a equipe, à época, na gestão da extensão IFSC. Um dos primeiros encaminhamentos que nós fizemos foi tentar equiparar o orçamento entre as pró-reitorias, né? Porque, efetivamente, quando se faz educação superior, está implícito o tripé que você trouxe na abertura: ensino, pesquisa e extensão. Mas, na prática, assim como a pesquisa tem as suas especificidades de insumo, laboratório, técnico, a extensão também tem as suas. E ainda que tenha sido muito exitosa a boa vontade, vamos chamar assim, a decisão política do Conselho Nacional de Educação em prever a exigência dos 10%, não se pensou, por óbvio, né, é aceitável. Naquele momento não se tinha muitas respostas para como operacionalizar isso. Então, vamos pensar na realidade lá da cidade de Urupema, na Serra de Santa Catarina, que tem uma vocação para vitivinicultura. Uma saída de campo tem um custo diferente de uma aula prática em laboratório, né? O mesmo acontece comigo na engenharia elétrica. Se eu quiser fazer uma saída de campo para identificar lacunas de melhoria de redes de distribuição, eu vou precisar de um ônibus, os estudantes vão precisar de drone, de câmera. Essa prática externa à instituição tem um custo. Num orçamento da educação superior, quanto mais contingenciado, né? Todas as universidades enfrentam de forma recorrente. Eu estou um pouco afastado da gestão, mas acompanho um pouco os bastidores. Eu desconheço algum reitor que esteja dizendo não, pode empenhar que o orçamento está disponível. Né? A crise orçamentária acompanha a educação. Os 10% do PIB para a educação até hoje não chegaram. Ainda assim, vamos arredondar aí para 5%, ainda que exista um orçamento disponível, as universidades gozem de autonomia administrativa, financeira, pedagógica, a maior fatia acaba indo para a manutenção do ensino, para o custeio, né? Nós não podemos ensinar gastronomia com isopor, como ocorreu em algum momento aí na história recente do país. O professor não pode dar uma aula teórica sem giz e apagador, ou sem energia elétrica. Então, ainda que tenhamos uma condição financeira possível, a maior fatia vai para o ensino, a segunda maior vai para a pesquisa, e de novo o primo pobre se desenha. No IFSC não é assim, tem uma equiparação entre os editais. Então, as pró-reitorias decidem, em valores idênticos, o que vão priorizar nas suas chamadas, né? E eu acredito, conheço alguns programas da URGS e acho que isso é uma fala até talvez internacionalmente possível, né? Vocês têm excelência em várias áreas, na extensão inclusive, não só pelo planetário, mas por diversos outros programas. Agora,
E que resposta nós vamos dar para esses campos, esses 100 campi que foram anunciados recentemente, ainda no processo de interiorização da EPCT, Educação Profissional Científica e Tecnológica. Novos campi das universidades também. Então, tem um desafio fazer extensão com orçamento limitado na Grande Porto Alegre, na Grande Florianópolis, mas tem outros desafios fazer extensão em Urupema, em Canoinhas, em Tijucas, que são cidades lá de São Lourenço do Oeste, cidades mais do interior de Santa Catarina, onde eu tive mais envolvimento com a extensão. Então, a fundo, o meu ponto para falar tanto de orçamento e de especificidades, os 10% eles são uma justificativa para repensar o currículo, porque de fato nós vamos conseguir alcançar êxito na extensão quando nós entendermos que não podemos dar tamanho, espaço para o ensino puro, conteudístico. Não que o bacharelado não seja importante, mas está implícito no bacharelado a prática reflexiva, olhando para os problemas do seu território. Então, se a universidade, o instituto, está de fato arraigado, presente nos seus territórios, em relacionamento com os arranjos produtivos, com os stakeholders locais, participando dos conselhos, dos movimentos, ele sabe exatamente, ele tem uma bússola na extensão de para onde a sua pesquisa precisa ir. E o estudante do seu lado, que anda bem insatisfeito e desmotivado com a educação, com o ensino tradicional, ele começa a perceber que na atividade de extensão ele alcança visibilidade na sua comunidade. Ele não é mais visto apenas como o estudante do curso de vitivinicultura. Ele é o oficineiro lá no bairro. Ele é o estudante do IFSC, da URGS, que vai aplicar um checklist para controle de qualidade na produção leiteira de pequenas famílias rurais. Esse empoderamento gradual do estudante ao longo da formação faz com que ele perceba que a aula é um pré-requisito para conseguir responder perguntas da pesquisa. E só através do ensino e da pesquisa ele vai conseguir trazer continuamente melhorias, inclusive para a sua família, para o seu bairro. Então é um processo que eu acredito muito, os desafios são enormes. Finalmente te respondendo, diretor, eu acredito que sim, que nós vamos em breve alcançar êxito alguns centros já têm, inclusive, né, sei lá, concursos que pontuem relato de experiência em extensão, participação em projetos de extensão de forma nacional. Mas eu acredito que nós precisamos, a médio prazo, discutir o fim dessas pontuações ainda por áreas. Tenhamos que pensar em indicadores de transformação social, indicadores de participação, né? Que esses projetos de fato tenham um valor, um significado para aquelas comunidades. Mensurar isso é muito difícil, tanto que uma das principais lacunas da metodologia de extensão é a avaliação, né? Como que eu digo se alcancei ou não os objetivos? Porque não sou eu, extensionista, que tenho que dizer, é o público envolvido que precisa avaliar, né? É muito interessante, né? Eu estava aqui pensando o quanto que, na verdade, se a gente estabelece uma boa prática extensionista na sala de aula, o quanto que isso ajuda ela implica uma divisão de responsabilidades pelo aquele conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que dá um pouco de medo ao professor também, não é assim? Porque eu vou ter que compartilhar aquele espaço de criação do conteúdo com um aluno que geralmente não é o habitual. O aluno também isso dá um pouco de medo, porque ele não está habituado a isso. Acho que a extensão ela tem esse papel de quebra desse paradigma de como se constrói uma sala de aula num aprendizado tradicional. A gente teve uma experiência, até o ano passado eu era o coordenador do curso de Biologia EAD. E conversando com a Mariana, nós tínhamos que fazer a parte de extensão, né, dos créditos de extensão do curso. Então, como pensar, eu não tinha como mudar muito dentro das disciplinas. Então, nós criamos um projeto que era, nós
meio que botamos assim, era o protagonismo do aluno. Então, eles propunham projetos, eles eram livres para propor os projetos que eles quisessem. Nós tivemos 20 projetos propostos e eles tinham que divulgar nas redes sociais dos municípios onde eles atuavam, porque nós tínhamos 5 polos. Aí eles divulgaram e aí os projetos mais votados, que foram 3, a coordenação do curso financiou. Né? Nós tínhamos um dinheiro pela SEAD, nós financiamos o projeto e depois esses projetos foram todos votados, eles foram apresentados de novo em todos os polos e o que teve digamos assim, melhor desempenho, que as comunidades mais gostaram, ele ganhou uma premiação. Que nós íamos dar, mas no final a Prefeitura de Torres deu, porque o projeto foi desenvolvido lá construir obras de arte com plástico que eles coletavam da areia. E eles deram um curso sobre isso e aí a Câmara de Vereadores se encantou com o projeto e aí eles agora querem que a gente faça todo ano o tal do projeto lá. Isso acabou influenciando todas as disciplinas do curso, porque a maneira de trabalhar com isso acabou obrigando todos os professores das disciplinas depois a tratarem desse assunto, né? O plástico, a reciclagem, o problema da poluição, o problema da água, e eu me dei conta que o curso ficou melhor, né? Mudou inclusive as emendas das disciplinas, né? Eu acho que essa questão é uma questão muito importante quando a gente pensa, né? Por que existe tanta resistência, né, da implementação da inserção da extensão do currículo, né? Eu acho que a gente vive, primeiro, um aspecto que nós precisamos, na verdade, ainda avançar para não curricularização da extensão, né, mas a extensionalização do currículo, que é justamente quando a gente coloca uma outra perspectiva, né? Então, nós já vivemos num fracasso didático, né? Quando a gente pensa a formação dos nossos estudantes, em que a gente trabalha basicamente com uma sala de aula ainda, na sua grande maioria, em que tem, né, o professor ou a professora como detentor de um conhecimento, né? E ali as pessoas que estão para receber a dádiva do conhecimento, né? Então, já é difícil nós pensarmos processos dentro da academia em que nós damos voz ao estudante no seu processo de aprendizagem e trazer também o seu conhecimento, né? Agora imagina dar voz à sociedade dentro da sala de aula. Aí é que a coisa, né, fica mais complicada. É o pânico total. É o pânico total. Porque acho que em todos os cursos aqui na URGS a gente viveu essa experiência, eu escutei em vários momentos, né, participei, que a gente teve todo o processo dos diálogos da extensão, até chegar, né, na graduação, essa discussão, mas aquela ideia assim, de eu não consigo enxergar como colocar extensão no currículo. Em alguns momentos, eu que sou da área das exatas, né, ainda muitas vezes o complemento, porque estudar, aprender, é sentar numa cadeira e ficar fazendo lista de exercício. Isso que vai resultar num bom profissional. Então a gente vê aí um conflito de perspectivas, né? De o que é educação, o que é didática, o que é o papel do professor, né? E, de uma certa forma, esse olhar crítico de pensar que o grande problema, e eu dizia isso para os colegas que me falavam dessa forma, não é pensar que eu tenho que botar a extensão no currículo. É uma afirmação de que este curso não tem nenhuma conexão com a vida concreta das pessoas. Porque se eu não posso pensar, sei lá, vou dar o exemplo, né, na minha área, astrofísica ou a física, e que não existe nenhuma possibilidade de eu fazer diálogo com a comunidade, e essa comunidade, o diálogo não é como eu vou fazer a conta da física, como eu vou fazer um teorema ouvindo a população. Não é isso. Como essa formação em física consegue, a partir das perspectivas de diferentes comunidades da sociedade, enxergar esse conhecimento como algo vivo e que coloca esse profissional capaz de dar respostas que na sala de aula, nos livros que são fundamentais eu estudar, as equações, fazer todas as listas, né, eu não vou conseguir responder, né? É essa a interação. E eu acho que esse é um grande desafio. E se a gente pensar essa perspectiva da própria extensão, não vamos longe. Agora,
nesse final, na virada do primeiro para o segundo semestre, que o MEC, através da Secretaria de Ensino Superior, anunciou que nós vamos ter uma coordenação da extensão. Porque, né, estão falando de orçamento, mas a extensão não estava nem no MEC, quanto mais orçamento, né? Então, esses desafios são tremendos, né? Eu me lembro quando eu assumi aqui como professora, vai fazer 15 anos, no PAP, né, que são os nossos programas de aperfeiçoamento, eu escutei um professor da Faculdade de Educação, numa das nossas aulas de formação, que aquilo me marcou a vida inteira, que ele disse assim, olha, se a gente pensar os nossos concursos, né, a gente define, quando tu falas, né, a gente precisa repensar as tabelas, o próprio concurso, né, a gente define, o departamento vai fazer um concurso, o departamento vai escolher aquele profissional super fechadinho naquela disciplina, porque é aquela linha de pesquisa que a gente quer desenvolver, e eu vou escolher esse profissional que assume como professor para desempenhar, então, a atividade didática naquela disciplina, porque, afinal de contas, ele é o especialista. E aí esse professor da FACED diz, mas veja só, esse especialista, ele esquece, em geral, que ele teve, no mínimo, 10 anos de formação para chegar nesse conhecimento absoluto que ele tem da disciplina. E aí ele olha para os alunos e pensa, como é que essas criaturas não conseguem entender esse conceito? Como é que não conseguem fazer essa atividade, né? E aí esse professor, que eu juro que eu não recordo quem era ele da FACED, disse, talvez o nosso exercício deveria ser colocar os professores nas disciplinas que não é a sua formação, a sua área de pesquisa. Porque ele vai ter que estudar, ele vai ter essa capacidade, o professor e a professora, de estudar, de se apropriar desse conteúdo, e vai lembrar da dificuldade do processo de construção do conhecimento, né? Ao invés de trazer essa perspectiva de alguém que domina em absoluto aquele conhecimento e não consegue ter a empatia com os estudantes. Não é algo proposital, né? A gente não está lá para ser mal ou para ser mal, não é isso, né? Para começar a gente... Não, tá, sempre tem, né? Mas assim, não é, né? Mas assim, nós não temos nenhuma formação de didática no ensino superior, né? A gente pega o viés da pesquisa desconectado, ela já vem com a ideia de que a pessoa para ser um professor no ensino superior, uma professora do ensino superior, não é alguém que teve uma preparação, uma formação para ser professor. É alguém que fez pesquisa, né? E onde é que está o aprendizado da didática, né? O aprendizado de como é que eu transformo essa pesquisa em conhecimento compartilhado, né? Então, assim, eu acho que essa discussão da extensão, ela coloca em xeque, né, o ensino superior como um todo e a nossa perspectiva. Eu acho que esse, de novo, é o grande desafio, né? Se me permite um complemento, na fala da pró-reitora, mudam os fenômenos e, historicamente, mudam os fenômenos e permanece a incapacidade de respondermos como, né? A minha área de concentração na pesquisa, ela está mais voltada para estratégias de ensino-aprendizagem na cultura digital. Basicamente isso. E tem uma grande amiga aqui no Rio Grande do Sul, a professora Eliane Schilelme, que coordena o GPEDU aqui da Unicinos. Temos orientando juntos projetos de pesquisa e extensão, formação de professores da educação básica principalmente. Quando nós pensamos o porquê que muitos professores resistem, e estudantes também, preferem a perspectiva tradicional, passiva, que na extensão, afinal de contas, é prática, é mão na massa. Se eu me garanto na lista de exercícios, eu vou ter uma nota boa na avaliação discursiva, enfim, objetiva, e venci esse crédito e vou para frente. Agora tem um elemento novo, que não é tão novo assim, por óbvio, e lá no GPEDU, no Atos da USP, a gente discute sobre um conceito de paradigma da educação on-life. Quer dizer, principalmente pós-pandemia, nós temos encontrado ainda mais dificuldade, principalmente com as gerações mais jovens, para manter a motivação, o interesse pelo conhecimento. E a extensão é um fascínio para isso. Não apenas porque nós conseguimos desenvolver materiais didáticos mais atrativos, mas porque nós nos esforçamos enquanto instituição para alcançá-los numa linguagem que faça sentido, muito diferente de uma lista de exercício hard, pesada, né? Ou muito diferente de um edital de vestibular. Já melhoramos muito nesse sentido
mas fizemos várias campanhas de ingresso em que o cidadão não entendia o que era um edital. Ah, mas espera aí, então eu vim aqui para estudar. ProEja, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos. Eu vim aqui para estudar, mas você se inscreveu? Não. Onde que eu deveria ter me inscrito? Ah, é lá no www. Não. Ah, tá, então vamos fazer ações, vamos buscar esse cidadão para que ele consiga estar conosco. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito nisso, mas a pandemia nos empurrou historicamente nas mudanças comportamentais em contextos de tela, de inteligência, de ciberespaço, enfim, aí cada agremiação terminológica, né? Cada um se identifica com a sua. Vamos acordar que estamos falando de cultura digital. Essa aceleração das transformações que a cultura digital trouxe fez com que nós perdêssemos ainda mais a atenção dos jovens. E talvez trouxe para a universidade, e eu estou sendo bondoso no talvez, certamente trouxe para nós, para a universidade, desníveis de preparo para Física 1, por exemplo, inéditos na história. Cálculo 1. Quer dizer, o que eu estou querendo falar ao fim da letra é que as gerações mais recentes, venha pelo Enem, pelo vestibular, chegam com um domínio menor dos conteúdos obrigatórios da educação básica. E aí encontram grupos docentes que são extremamente exigentes no domínio do conteúdo e as listas de dependência aumentam, a evasão aumenta, os nossos indicadores pioram como um todo. Então a extensão é também uma estratégia para tornar a educação mais democrática num lapso de consciência da nação em relação às fragilidades, em relação à pobreza da nossa educação básica. Apesar de ambientes com IDEB alto, IDH alto, a educação básica anda muito ruim. O ensino médio entrega... Às vezes o jovem não sabe nem exatamente que curso ele vai fazer. E aí não é só a dificuldade de, eu escolhi física, eu escolhi biologia. Hoje existem profissões em que o jovem talvez esteja preparado para atuar, mas ele não sabe exatamente que graduação, que bacharelado ele tem que procurar para de fato estar mais preparado para aquela ambiência, né? Pegando um gancho, né? Claro. Eu estava ouvindo e pensei, será que a extensão não é a ferramenta que nós estamos buscando para poder melhorar a educação básica? E a hora que a universidade enxergar isso, nós não vamos dar um salto para frente? Eu penso que essa contribuição é fundamental, sim. Eu acho que a gente vive, né? O colega fala aqui, a gente tem um problema de evasão, a gente tem um problema... Se nós olharmos, né, nos últimos anos, né, temos um decréscimo na procura do ensino superior, né, uma diminuição na densidade de busca dos cursos. Aqui traz ainda um recorte, né, se a gente pensa, todas as áreas do conhecimento são fundamentais, inclusive para a gente se desenvolver enquanto nação. Mas quando a gente vive, né, num paradigma, digamos assim, né, social contemporâneo hoje, em que a tecnologia ela é fundamental em todas as áreas, né? Pensar o desenvolvimento de um país de forma autônoma e soberana, ela não pode, esse país ele não pode abrir mão de ter profissionais em todas as áreas, mas em algumas áreas chaves, né? Como as áreas, eu preciso da saúde, eu preciso das engenharias, eu preciso da computação, né? E eu atuo, né, já há mais de 10 anos na perspectiva da promoção das ciências para as meninas, né? Fui fundadora aqui do projeto Meninas na Ciência na URGS, e a gente vem estudando isso, mas ao mesmo tempo também, né, desde do planetário, desde da pós-graduação, com ciência móvel, então divulgação de ciência, e a gente tem pesquisado essa relação, né, sobre qual é o impacto das nossas ações, né, na perspectiva profissional das jovens, seja o recorte de gênero, raça, etnia, né, seja no recorte das profissões, né. E nesse aspecto, por que eu estou falando isso? Trazendo a questão da extensão. Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, acabou formando uma rede entre instituições
que tem planetários fixos, são somente 3, né? O URGS, Santa Maria e a Unipampa em Bagé, mas que atuam através de planetários móveis, né? E essa rede então se associou, o pessoal divide os equipamentos, porque não tem muito recurso, sai um edital lá do CNPq com uma graninha, compramos planetários, né, e fazemos. E com isso a gente tem feito, né, desenvolver um instrumento de investigação do impacto das ações, né, da visita aos planetários, que não é só a sessão de cinema, né, que também já traz um aspecto cultural muito importante, mas é o planetário com a formação dos professores, com oficinas, mão na massa, com exposições, com visitas guiadas, né, com discussões com os estudantes. E os primeiros resultados, né, que nós já levantamos, tá, um artigo submetido agora já em fase de correções, né, nos apontam que quando a gente considera como o estudante se vê no que diz respeito aos seus conhecimentos em relação às disciplinas, né, das ciências exatas, digamos assim, né, aqueles que se enxergam, né, como mais proficientes nessas disciplinas, eles não têm a intenção de seguir por uma das carreiras de ciência e tecnologia. Tá? Então, essa prerrogativa, né, ou essa ponto de partida que nós temos, meritocrática, né, que ainda pertence ao olhar da universidade, que a gente precisa ter os melhores estudantes, né, e de que o melhor profissional vai ser aquele que tem as melhores notas, os melhores desempenhos em sala de aula, né, e que são os mais vocacionados de acordo com cada área do conhecimento, né, nós encontramos um choque de realidade. Porque esses estudantes que eu gostaria, né, de pensar, eu quero ele, né, na física, na matemática, né, ou na área da saúde, aqueles que têm, né, também a vocação, na área das biociências, enfim, eles gostam, eles vão muito bem na escola, mas eles não pensam em seguir essa profissão. Então, tem um problema da gente entender como eu motivo e como eu trago esses estudantes, mas ao mesmo tempo, se a gente olha para a experiência das políticas afirmativas na universidade, que vinham com um discurso que ia diminuir a qualidade das universidades, com esses jovens que chegam muito desnivelados, não iam ter condições, né, de desempenhar, e a gente vê, os dados não mostram isso, né, que eles desempenham e desempenham muito bem, nos faz olhar também, do ponto de vista agora da universidade, que os perfis que a gente define como sendo os que vão ter sucesso, eles também estão baseados numa lógica meritocrática que tem a ver com o que a gente pensa dessa universidade. Então, quando tu fala, né, extensão, ela já tem, a gente ainda tem que avançar na avaliação, mas quem é extensionista, quem trabalha, né, como tu trabalhas há tanto tempo com isso, a gente sabe que aquele estudante que trabalha nos projetos de extensão, ele pode até não permanecer naquele curso, mas dificilmente ele desiste da universidade. Ele acaba se encontrando em outros cursos e ele progride até o final, né? Então, a extensão também nos faz perceber e talvez refletir sobre que perfis, né? Aquele perfil que eu dizia que tinha que ser aquele estudante. Não, essas experiências do diálogo, da construção, da experiência concreta social externa, do desafio, né? Ao trazer para a sala de aula, motiva esse estudante que, mesmo tendo dificuldade, ele tendo maior consciência de si, do seu papel social, investe tempo para superar as dificuldades e progredir e permanecer. Né? Então, eu não tenho dúvida que a extensão tem esse papel. Eu tenho uma experiência muito boa com isso. Por essa revista já passaram mais de 20 alunos de graduação. Todos eles terminaram o curso, todos eles foram fantásticos trabalhando, né? E eu acho que a revista ajudou bastante, né? Inclusive, a gente tem relatos de alunos e professor, eu aprendi a me expressar. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu me sinto bem realizado com isso. O professor Diogo é o coordenador do curso de biomedicina, não sei se queriam fazer alguma colocação, Diogo. Não? Peguei de surpresa. Eu queria voltar num ponto que você trouxe, diretor, do protagonismo dos estudantes, né? E você volta a falar sobre isso, de que os seus cerca de 20 extensionistas discentes concluíram o curso e outros estão ingressando. Ainda que exista resistência, né, e talvez esse conteúdo chegue até algum colega docente que ainda tenha dúvidas sobre fazer ou não extensão, porque às vezes a resistência ela é justificada pela incapacidade de, né?
eu até faria extensão, mas não tive na minha licenciatura, ou não sou licenciado, as experiências que eu tive com extensão não foram boas, enfim, N justificativas. Mas para aqueles que estão fazendo extensão, certamente essa fala será um pouco mais perceptível. Para os demais, aventurem-se, eu acho que é o conselho que eu posso deixar. Experimentem, comecem, né? A gente tem metodologia da pesquisa, mas é muito recente a metodologia da extensão, então vamos fomentar isso dentro das pró-reitorias. Dificilmente o docente extensionista não sabe dizer o porquê que alguns dos seus extensionistas desistiram ou trocaram de curso. Mas certamente o docente que não faz extensão na sala de aula tem mais de um exemplo de estudantes que abandonaram o curso e ele não sabe exatamente por quê. O que eu quero dizer com isso? A extensão cria um vínculo com o estudante que a sala de aula leva muito mais tempo para criar, né? No projeto tem a informalidade, tem o relacionamento cotidiano a partir de metas. Então, poxa, você não fez a thumb do próximo episódio, vai fazer? Que dia você entrega? A rotina de ensino, ela é muito mais estruturada, estruturalista, top-down. Então, é o professor esperando a entrega da atividade, o professor avaliando o conhecimento do estudante. Na extensão, como o diretor muito bem trouxe, é muito mais horizontalizado esse relacionamento. Então, o professor às vezes vai dizer, olha, eu não sei como editar isso aqui, o áudio não ficou bom, você consegue resolver? Aí o bolsista vai dizer, poxa, mas eu sou da biologia, né? A pergunta é, e daí? Ninguém está nem aí para isso. Essas paredes fomos nós que criamos. O mundo do trabalho não permite mais essas divisões tão especializadas. Ah, mas na computação é necessário. Sim, no design também, na biologia também. E fiquem tranquilos, ao final do bacharelado vocês terão outorgado o título de bacharéis. Mas o que a universidade está dizendo, a educação brasileira está dizendo com esse movimento é: o mundo real exige habilidades e competências que até aqui nós somos incapazes de promover de forma eficiente numa escala que nos permitisse não ter a obrigatoriedade dos 10%. Se é obrigatório, é porque nós erramos em algum momento, né? E aí, para fechar essa fala, eu gostaria de trazer 2 exemplos práticos, muito dentro dessa percepção que o diretor levantou e a pró-reitora também mencionou, de que a extensão pode colaborar com a qualificação dos indicadores da educação básica. Segunda fase de engenharia elétrica, mecatrônica, eletrônica, civil. Segunda fase, os estudantes ainda estão se situando na grade, no curso, né? Estão se adaptando na instituição, e aí eles têm uma cadeira de 40 horas em extensão. Chama Engenharia, Sociedade e Cidadania. Lecionamos eu e a professora Márcia, que é filósofa. Então, é difícil também para nós dizermos, olha, vamos por aqui, a extensão vai ser nesse caminho, porque eles estão na segunda fase. Então, nós incentivamos fortemente que eles pensem, pratiquem a empatia com o ensino médio. Ok, hoje vocês são estudantes de engenharia, mas quando vocês estavam lá no 2º, 3º ano do ensino médio, quais as principais dificuldades que vocês tinham e o que levou vocês a decidir pela engenharia? Tentando promover um ingresso mais consciente. Então, eles vão fazer oficina nas escolas, eles fazem mentoria online, inclusive, ou presencial, para reforço de ensino de matemática na educação básica, produzem bancadas didáticas de circuitos para que o estudante lá da educação básica e o próprio professor de física, matemática na educação básica perceba princípios científicos de maneira mais lúdica, né? Então, ainda na segunda fase, eles conseguem produzir impacto social a partir das suas atividades. Eu dei um sorriso aqui, porque quando falavas, né, dessa experiência e do impacto para os estudantes da extensão e dessa relação, né, que a gente perde esse lugar, né, de detentor do conhecimento, acho que tem um lado
que muitas vezes a gente não se dá conta que ao envolver o estudante nesse protagonismo, né, nessa experiência através da extensão, e não necessariamente poderia ser só através da extensão, mas esse convívio direto com os desafios concretos da interação interpessoal, né, dos desafios de organização de eventos, de situações, a gente também está criando, né, um outro olhar desse estudante para esse lugar que nós ocupamos. Eu ri porque hoje encontrava ali no campus do Vale com uma colega, uma estudante que é bolsista dessa minha colega e que é um projeto que tem ali no campus do Vale, que tem o observatório do campus do Vale, tem cada vez recebido mais estudantes e turmas, e a estudante, ela pensou assim, as escolas vêm, fazem a observação, mas às vezes o tempo não está bom, mas também tem inúmeros locais aqui no campus que poderiam visitar e também, né, conhecer a universidade, aí está tentando, né, o Museu de Paleontologia aqui lá, e hoje ela nos encontrou e eu disse para ela, e aí, como é que tá? Ela disse, eu tô louca, porque, como é difícil. Aí eu disse, Ela eu disse que eu ia resolver, que eu ia organizar e eu não consigo. Eu disse, agora tu tá entendendo um pouco. Mas é tão simples. Eu mando e-mail, eu converso, é só as pessoas me responderem, ouvirem e seguirem as minhas orientações. Eu disse, é tão simples, não é mesmo? Mas na prática é tão diferente. Então tu coloca o estudante no desafio que a gente concretamente tem diariamente e que ele não vai ter esse desafio somente aqui na universidade. No mundo ele vai ter, não é? Eu acho que essa é a relação horizontal na extensão e também pode ser na sala de aula, também ainda mais nesses tempos atuais, né? E de jovens que passam pela pandemia e que vivem ainda muito vinculados ao virtual, né? As relações no WhatsApp, as falas, né? Uma coisa que eu sempre digo para os meus estudantes voluntários, bolsistas, a nossa relação é horizontal, mas existe hierarquia, porque existem diferenças de responsabilidades. Então, tenham isso em conta. Não é ausência de hierarquia. E a mesma forma, quando tu for trabalhar lá fora, que bom que tu consiga um lugar que tenha uma relação horizontal, nem todos são assim, mas também baixa a tua bolinha, porque a hierarquia existe. Tu não vai responder como eu respondo se algo der errado para a organização dessas atividades, né? E uma série de outras coisas. Assim como em sala de aula, nós podemos estabelecer uma relação horizontal, mas existe hierarquia. Existem diferenças de saber. O compartilhar, o dar esse espaço, não é a ausência de que não existem diferenças. Exato. As diferenças existem. E eu que trabalho, né, com questões de gênero, com feminismo, eu digo, não é a negação das diferenças, né? É a negação de que as diferenças podem ser usadas como argumento para iniquidade de oportunidades, né? Então, da mesma forma, essas relações em sala de aula, né? Até por uma questão de escala, pró-reitora, no ensino, e eu falo isso muito para as minhas turmas, enquanto estamos na sala de aula, nós temos controle da situação, né? A lista de exercício deu errado, muito provavelmente o estudante e você que avaliou que vão ficar sabendo. Agora a oficina deu errado, talvez o bairro todo fique sabendo. E aí não é o estudante apenas que está exposto, é a instituição também, né? Então, precisamos de mais investimento institucional também. Vai falar que tem que desburocratizar a universidade. Tem. Desculpa, essa fala não agrada, mas nós somos extremamente burocráticos. Existe um limite para a burocracia, né? E ela tem uma importância no serviço público. Agora, não é possível que para reservar um ônibus, um docente tenha que trocar 5, 6 e-mails, justificar para 8, 10 instâncias diferentes, e no final tu receber a resposta, olha, não vai ser possível porque o seguro do veículo não foi atualizado por outro departamento. E isso acontece. Quem dá aula aí sabe que as coisas, infelizmente, são assim. Então, eu queria, imagino que estejamos nos encaminhando para o final. É muito triste, mas assim, toda vez que a gente vai chegando nesse momento... O editor lá já está suando frio. Então, eu gostaria de destacar ou voltar a esses pontos como fechamento. A experiência que eu tenho na extensão, ela é, eu diria, inicial, né? Todos nós temos sempre muito a aprender, mas eu considero que os 10% são uma estratégia acertada e espero que em breve a gente não precise mais obrigar, porque estejamos fazendo muito mais que 10%. E temos vários cases
que isso já acontece, né? Quando vê passou dos 10%, a coordenação está feliz, está todo mundo bem. Um caminho para esse, pensando a estagnação do orçamento na educação superior, são as parcerias, né? O diretor mesmo trouxe que em algum momento do projeto a prefeitura deu a premiação, né? Então, felizmente lá no laboratório hoje, nós temos parceria com a Receita Federal, com o Ministério Público. Recentemente assinamos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Temos a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura lá de Florianópolis. Enfim, estamos o tempo todo de portas abertas, mas também saindo por ela, né? Não estamos, enquanto instituição, claro, agora temos a Ivelisse como nova diretora de extensão, também com uma postura muito proativa nesse sentido. Eu acho que o IFSC conseguiu avançar bastante nos últimos anos, ainda que depois da resolução da obrigatoriedade, mas a partir de experiências micro, né? Mas na resolução diz que programa tem que ter pelo menos 3 projetos. Fecha um pouco o livro da resolução e vai fazer uma visita técnica com a turma, aberto a entender o que aquela comunidade está precisando. Aí as coisas vão acontecendo, né? Temos muitos desafios, mas certamente já avançamos bastante. Professora, não sei se a senhora quer... Eu quero dizer, um pouco fazer o convite que já foi feito, né, de que os colegas, né, técnicos, docentes, se permitam essa experiência, né, da extensão. Eu acho que ela nos areja, ela nos faz pensar sobre o nosso papel social, sobre o papel da universidade, né? E também faz a sociedade pensar sobre o papel da universidade. Nós que atuamos também na pesquisa mais dura, que atuamos, né, na pesquisa nas áreas das ciências sociais, na área da saúde, né? E na extensão também muitas vezes, né, nós vamos ter determinados atores sociais que enxergam a universidade como um lugar, assim como muitas vezes, né, as comunidades questionam e cada vez mais se colocam numa posição que não aceitam mais ser objeto de pesquisa e sim sujeitos da pesquisa, né? Muitas comunidades, muitas instituições, né, não comunidades, mas muitas instituições enxergam a universidade, em especial as universidades públicas, como aquele lugar que tem que prestar todos os serviços e de forma gratuita, né? Tem que ceder os espaços, tem que ceder as estruturas, né? Então, essa ampliação das interações com a sociedade, né, seja através da pesquisa, mas a extensão nos permite também esse diálogo ainda mais amplo, também é um lugar de discutir com a sociedade quem é essa universidade, o que ela precisa da parceria e dos diálogos para ampliar, né, a sua presença externa, a sua capilaridade, mas também a partir de trocas que são inclusive financeiras, né? A universidade é gratuita, mas não é de graça, né? Ela custa para o contribuinte, ela custa para manter, né, aberta, ela custa. Eu, por exemplo, na Pró-Reitoria de Extensão e aqui na universidade nós temos vários equipamentos culturais, né? Então tem centro cultural, tem salão de atos, né? Tem a Sala Redenção, né? Então muitas vezes chegam inúmeras demandas, estou vivendo isso nesse ano, fico muito feliz da nossa universidade, está sendo procurada pelos mais diferentes setores, né? E assim, muitas vezes para reservar esses espaços, realizar atividades, né? E muitas vezes vem com reticência que existe uma cobrança pelo uso daquele espaço, né? Mas assim, como é que eu vou manter esse espaço? Como é que eu vou receber as pessoas? Manter limpo? Como é que eu vou ter o equipamento? Eu quero equipamento, quero um data show, quero uma tela. Mas eu preciso de recurso para isso, né? Então, usar o espaço dessa universidade, estou dando um exemplo muito pequeno, né? Esse espaço, ou seja, é uma corresponsabilidade, né? Esse espaço é coletivo e a manutenção dele exige recursos humanos, recursos financeiros, né? Então, acho que a extensão, dei um exemplo muito particular e muito pobre, mas colocando isso faz as pessoas pensar, e eu tenho feito esse diálogo. Esse espaço é público, a gente quer que ele seja utilizado, mas ele precisa ser mantido, né? Ele precisa ser resguardado, e sem dúvida o recurso da universidade tem que ser ampliado no orçamento, né, federal e tudo mais, mas não só
Porque se a gente quer usar esse espaço, e da mesma forma que é a presença das comunidades, né, nos locais, que é diferentes projetos, não é só desse lado que tem que vir. Assim como o conhecimento não é só desse lado que vem, a estrutura para isso também não é só desse lado. É porque quando o externo investe, ele também se responsabiliza pelo Exatamente, né? Se responsabiliza, se sente parte disso. Então, ampliar as nossas interações sociais através da extensão que permite esse diálogo mais horizontal e, portanto, ele consegue ampliar, né, o alcance dessa interação, é também colocar na sociedade, né, um debate de quem é esta universidade. E eu acho que não vamos nos enganar. Nós vivemos hoje, já vivemos no passado e vamos continuar vivendo um ataque brutal ao conhecimento. A gente sabe disso. Não é só o negacionismo, é de forma organizada, né? O ataque ao conhecimento, à universidade, à autoridade do conhecimento da universidade, nesse sentido dessa produção desse conhecimento, e só tem uma maneira da gente se manter. Se nós tivermos capilaridade e apoio social. engajamento. Então, né, eu faço o convite aos colegas para se envolverem na extensão, porque ela forma, nós forma o estudante, porque ela nos permite experiências transformadoras de afetividade e de conhecimento, né? Então, inúmeros motivos, mas também existe uma questão de sobrevivência. Se a universidade não se colocar e convencer a sociedade de que ela está a serviço, de que ela tem serventia para esta sociedade, nós vamos cada vez mais enfrentar problemas de existência. Então, esse convite é, vamos, né, interagir e construir vínculos com a sociedade. E a extensão é uma ferramenta fortíssima para isso. Bom, uma fala dessa não tem mais o que dizer. Então, eu agradeço muito a participação, foi realmente assim fantástico. Esse foi o primeiro bloco, né? Vamos fazer um lanchinho, gostaria muito, né? Okay. Mas sim, esse assunto não se encerra aqui. Provavelmente outros convites acontecerão para que a gente possa continuar conversando sobre as experiências. Eu nem chamei a professora Simone para falar, ela tem um projeto de extensão muito bacana, mas assim, agradeço muito a participação. Né? Para nós da revista foi um momento incrível. Eu tenho certeza que esse nosso podcast vai ser muito assistido, né? E vai abrir a cabeça de muita gente. Obrigado, boa noite a todos que assistiram. Obrigado, boa noite. Parabéns.